pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda Andrade, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar de duas bases em um único vídeo. Vai ser desafiador? Vai, porque eu falo muito, mas eu vou tentar deixar esse vídeo aqui o mais informativo e num tempo viável para vocês assistirem, né? Então, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou falar das bases Feels Mood da Ruby Rose, tanto a fluida como a Serum. Nem usei, nem tirei da caixa para eu mostrar completamente a experiência aqui para vocês. Então, sem mais delongas, só peço que você curta esse vídeo porque ajuda a ranquear o vídeo aqui no YouTube para espalhar para mais pessoas. Conte aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se te interessou algum produto da Ruby Rose e não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou não seja inscrita. Gostou do vídeo? Quer acompanhar mais coisas por aqui? Pense em se inscrever. Ah, e não esqueça de me seguir no Instagram também, né? Então, bora começar? Eu vou começar pela base fluida, porque vocês sabem, né? Base fluida tem um lugar especial dentro do meu coração, são as que eu mais amo trabalhar na minha pele. Eu vou falar algumas características, ou seja, a ficha técnica da base. Enquanto isso, eu vou mostrar alguns detalhes da embalagem para vocês. Segundo a Ruby Rose, nossa base fluida Feels Mood é para quem ama base líquida. Tem cobertura média, leve, textura fluida, ácido hialurônico e efeito preenchedor. O ácido hialurônico ajuda a manter a sustentação e a hidratação da pele, evitando a flacidez, linhas e sinais de expressão, preenchendo e mantendo a pele hidratada, viçosa e revitalizada. O extrato de chá verde é um estimulante do fluxo sanguíneo, diminui rugosidade, hidratante e promove a firmeza e elasticidade da pele. A vitamina E é excelente antioxidante, combate o envelhecimento precoce e garante hidratação. Extrato de algas marinhas é um emoliente, cicatrizante, antioxidante e estimula a produção de colágeno. A marca lançou 12 tons na sua cartela e essa base aqui nessa embalagem contém 25 gramas. Agite antes de usar. Eu estou aqui em mãos com os dois tons claros que são com a nominação C, que é a C00 e a C02. Depois disso já é para média clara, como por exemplo a MC50. Eu peguei esses três tons porque eu realmente estou bem em dúvida. Eu acho que a C00 vai ficar muito clara para mim mesmo, então eu vou fazer um teste de tom com a C02 e a MC50. Vou começar com a C02. E sim, eu sempre começo o primeiro teste pelo colo, porque eu ainda estou um pouco bronzeada, o meu colo, o meu corpo, ele está um pouco mais escuro que o meu rosto. Vamos ver agora a MC50. Que difícil, né? Porque depois que elas foram mescladas, as duas se adaptaram super bem para o meu tom de pele. Eu vou arriscar na MC50. Eu fiz a preparação normal da pele, uma skincare normal. Eu utilizei o sérum potencializador também da Ruby Rose e utilizei esse primer aqui também da linha Feels Mood, que ele é um primer bem gostosinho, viu, gente? O toque dele, o sensorial dele é muito bom. Pra eu não correr o risco de fazer alguma caca, eu coloquei a base aqui numa paletinha e eu vou aplicar assim com os dedos inicialmente, aplicar uma quantidade. E eu vou fazer a aplicação com a esponja da linha Feels Mood também. Como a gente viu ali na hora que eu estava apresentando o produto, ela tem uma boa espalhabilidade, né? O que eu coloquei no dorso da mão se espalhou super bem. Então eu não vou começar com muito produto aqui de início. Uniformizou muito bem mesmo. Pessoal, eu amei com força, assim. Dá pra ver realmente a característica dela, ela é uma base leve, então não espere uma mega cobertura, uma mega camuflagem. Essa não é a proposta dela, ela é uma proposta de base leve, pra ter aquela característica de pele, pra trazer aquela naturalidade. E é isso que eu estou vendo no espelho. Ela fica um pouco mais sequinha, ela perde um pouco o viço dela depois que ela seca, mas ela fica tão natural na pele, com um acabamento tão bonito. A quantidade de pigmento na base é realmente muito boa, então a uniformização necessária ela fez. Então se eu quiser um pouco mais de cobertura, eu posso trabalhar isso com um corretivo, por exemplo, né? Eu vou fazer outra aplicação aqui desse lado do rosto
com os pincéis da linha Fio Smooth para ver como é que ela funciona melhor, se ela funciona melhor com esponja ou se com pincel também rola. Ó, tá vendo o que eu quero dizer, como ela perde um pouco do viço dela depois que ela dá uma secadinha? Em relação à aplicação com o pincel Kabuki, eu senti que a cobertura com o pincel sintético ficou um pouco mais leve. Passar só uma base só para falar que passou um pouquinho, só para dar uma uniformização bem leve, bem básica, você pode aplicar, ao invés com a esponja, aplicar com um pincel. Você vai conseguir, você vai atingir muito mais naturalidade, com certeza. Pronto, terminei a aplicação. E eu realmente fiquei bem empolgada com essa base, viu, gente? De verdade. Tanto com ela já meio sequinha, como com o aspecto dela recém-aplicado. Ela é muito confortável, eu tô mexendo assim o rosto, eu não tô sentindo ela na pele. Em relação ao subtom, realmente, tanto a C02 como a MC50, elas têm subtom mais amarelado. Eu gosto de bases com um subtom um pouco mais neutro. Mas assim, gente, não é nada assim muito impossível de funcionar pra minha pele. Porque agora eu vou finalizar a pele, vou aplicar corretivo, vou aplicar outros produtos, vou fazer uma finalização normal. O que principalmente eu quero testar é a durabilidade dessa base no meu nariz, porque vocês já sabem, pra quem já é espectador antigo aqui do canal, já sabe que o meu nariz ele é bem oleoso, é a única área mais oleosa da minha pele e não é toda base que dura muito bem no meu nariz. Então vai ser o teste de fogo dessa base aqui. Pronto, pessoal, já estou aqui com a pele finalizada, fiz uma coisa mais básica mesmo, mas se você tiver interesse em saber o que foi que eu utilizei, eu vou deixar aqui no box de informações logo abaixo do vídeo a lista dos produtos, tá bem? Agora são 11 horas e 19 minutos, eu vou ficar até depois do almoço aqui com essa base, talvez até umas 2h30, até umas 3 horas mais ou menos. Fora aqui do quarto tá bem calor, está 31 graus hoje aqui em Florianópolis. Inclusive, antes de eu começar a gravar, eu tava transpirando bastante. E aí mais tarde eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ela estará antes de eu começar o teste com a versão Serum. Bom, pessoal, eu estou de volta. Agora são 2h28, 14h28. Então eu fiquei um pouco mais de 3 horas com essa base. E agora eu vou olhar de perto pra ver qual é a situação da base depois de 3 horas de uso. A impressão que eu tenho é que ela tá basicamente a mesma coisa do que quando eu apliquei. Quando eu finalizei a pele, apareci aqui pra vocês, eu não vejo diferença, tá? De verdade, assim. Eu sinto um pouquinho, porque eu tô um pouquinho transpirando, tá? Eu falei pra vocês que hoje tá bastante calor, então é normal eu sentir um pouco dessa umidade também, tem bastante umidade no ar, então é normal a gente sentir essa sensação, né, na pele. O que eu sinto dessa base é que por ela ser um pouco mais sequinha, né, ter um acabamento mais sequinho, apesar de ter ativos hidratantes em sua composição, ela acaba vincando um pouquinho nas minhas linhas finas, né, em algumas linhas que eu tenho do rosto, como por exemplo aqui, certo? Eu me expresso muito assim, né, então a base marcou um pouquinho aqui no vinco da testa, né, e um pouquinho nas minhas linhas aqui, né, esse vinquinho que eu tenho aqui entre as sobrancelhas e um pouquinho na testa. O nariz ele já tá um pouco úmido, né, eu já sinto um pouco a oleosidade querendo já dar as caras. Ele marcou até um pouquinho onde eu encostei o dedo, então o nariz tá um pouquinho úmido sim, mais aqui na ponte, eu não sinto tanto aqui nas laterais, é mais nessa região aqui. E o buço também, tá quase uma pocinha de suor aqui, porque eu não esqueci de ligar o ar, então eu tô gravando sem o ar-condicionado, né? Então aqui tá começando a sair um pouquinho por causa dessa transpiração, ó. E eu acho super válido ressaltar pra vocês que mesmo ela tendo esse acabamento mais sequinho, né, como eu já mencionei, abaixo dos olhos ela ficou super fina, ela não marcou as linhas finas que eu tenho abaixo dos olhos, que algumas bases com esse tipo de acabamento acabam envelhecendo um pouquinho essa área específica do meu rosto, né, porque eu já tenho linhas aqui, né, nessa região, e agora puxando, ó, dá pra ver que não evidenciou, não ficou um acabamento feio, enfim, né? Então acho importante também
salientar isso pra vocês. Então agora, depois dessas 3 horas de uso aí da Fluida, eu vou fazer a remoção dessa maquiagem, remoção completa mesmo. Voltarei aqui pra gente falar um pouco da versão Serum, mostrar a aplicação, todos os detalhes da versão Serum. Também vou ficar um período com ela e no final do vídeo eu vou falar todas as minhas considerações em relação às duas bases, tá bem? Então se você quiser saber só da Fluida, já vai pra minutagem final do vídeo. Voltei a estaca zero, com a pele limpa, para agora a gente poder resenhar, testar pela primeira vez a base Serum, a versão Serum da base Feel Smooth da Ruby Rose. Fiz a mesmíssima preparação de pele para poder utilizar essa base aqui, né? Então eu utilizei o Serum Potencializador da Ruby Rose e também o Primer da linha Feel Smooth. Então vamos para a ficha técnica dessa base aqui. Segundo a Ruby Rose, nossa base Serum Feel Smooth contém FPS 20, acabamento semi-mate e cobertura leve, perfeita para o dia a dia, disponível em 12 tonalidades, assim como a Fluida. Possui ativos benéficos para a sua pele, como extratos de orquídea Phalaenopsis, espero que eu tenha falado corretamente, melhora o aspecto da pele, uniformizando a pigmentação. Vitamina E, excelente antioxidante, combate envelhecimento precoce e garante hidratação. E, novamente, o FPS 20, que protege a pele contra os raios solares. Enquanto a base Fluida tem 25 gramas, essa base Serum tem 25 ml. Diferentemente da base Fluida, como vocês puderam ver na imagem, a consistência dessa base aqui é mais densa, ela é mais durinha, né? Mas as tonalidades, teoricamente, é para serem as mesmas, porque tem a mesma nomenclatura. Então eu separei aqui também a C02 e a MC50 para eu poder fazer o teste no colo, que eu também higienizei, né? Porque eu tinha testado as outras duas aqui também. Então, para não ter aqui nenhum tipo de interferência, eu higienizei o colo também para poder fazer o teste de tom dessas duas aqui. Ó, a MC50 ficou muito boa, né? Então vai ser ela que eu vou utilizar. A MC50 da base Fluida, ela ficou até um pouquinho levemente mais escura, né? Coisa que com a Serum ela já deu um match perfeito. Então depois eu vou até fazer fotos para postar no Instagram para mostrar essa leve diferença que tem entre a Fluida e a Serum. A forma de aplicação será a mesma. Desse lado aqui eu vou aplicar com a esponja Feel Smooth, que eu já higienizei para poder utilizar agora, e do outro lado eu vou aplicar com um pincel para ver se tem alguma diferença com essa base aqui, já que ela é um pouquinho mais densa. Eu não diria que essa textura dela é um sérum, porque eu tenho uma outra coisa em mente quando alguém me fala Serum, sabe? Ela lembra tipo uma texturinha meio mousse. Inclusive até quando eu tô assistindo as resenhas da Thay, eu vou falando enquanto ela tá fazendo a resenha. E na hora que ela falou mousse, a gente meio que falou mousse na mesma hora, enquanto eu assisti. Achei engraçadíssimo. E ela teve essa mesma sensação que eu, que essa base tem uma textura mais de mousse do que de Serum. E por ela ter essa textura diferente, ela vai ser uma base que vai agarrar mais na pele, então ela já vai ter uma espalhabilidade diferente da Fluida. Confesso que assim, a primeira impressão mesmo de aplicação dela não tô morrendo de amores, não. Eu terminei a primeira aplicação e eu diria que ela é mais mate do que a Fluida, assim, o aspecto na pele. Ali eles descrevem a Serum como semi-mate, mas pra mim aqui no vídeo ela até parece ter um leve viço, mas pessoalmente isso assim é quase imperceptível. Ela é como se fosse uma sensação de segunda pele, ela não tá incomodando, ela tem uma sensação de conforto tão boa quanto a Fluida, só que vocês percebem aí na imagem aproximada que ela ficou com um aspecto meio de ressecamento em algumas partes do meu rosto que não são secas, né, que não tem características de ressecamento, parece que ela deu uma embolada. A sensação que eu tenho, gente, é que a aplicação, essa base ela foi feita para ser aplicada com pincel, tá? Porque com a esponja realmente não me agradou, mas já com a aplicação do pincel Kabuki,
a história foi outra, ela espalhou um pouco melhor, apesar dela ainda ficar um pouquinho mais agarradinha na pele, mas o acabamento ficou até mais bonito, a cobertura foi melhor, eu senti que eu não precisei usar tanto produto como eu usei com a esponja, então eu sinto que a Serum, já fica a dica aí pra vocês, tem uma aplicação melhor, um desenvolvimento melhor na aplicação com um pincel do que com a esponja. Em relação ao subtom desse tom MC50, que é o mesmo tom que eu utilizei na Fluida, eu senti que aquele já não é tão amarelado como na Fluida. Pele finalizada, agora eu vou ficar também pelo menos 3 horas com essa base, assim como eu fiquei com a Fluida. Agora são 10 para as 4, 15h50, então eu vou ficar pelo menos até as 7 da noite com essa base aqui e volto aqui para mostrar para vocês como ela estará depois de 3 horas. Cheguei agora 3 horas e pouquinho depois para passar o feedback para vocês em relação à base Serum Feel Smooth da Ruby Rose. Agora são 19 horas e 43 minutos. A base Serum, ela tem mais cara de base, ela tem aquele aspecto mais, você está maquiada, né? Ela é mais perceptível do que a Fluida. Então eu acho importante salientar essa característica dela, né? Mas em relação a outros requisitos, digamos assim, ela lembra muito a Fluida. Na questão de marcar, né, as linhas finas, né? Na testa eu achei até que ela marcou um pouco menos do que a Fluida, mas aqui ela acabou marcando um pouco mais. E na minha testa ela não marcou os vincos, né? Então assim, é um pouco estranho, porque por causa da textura dela, da consistência dela, eu esperaria até que ela marcasse mais. Mas, abaixo dos olhos, ela já marcou um pouco mais em relação à Fluida, coisa que a Fluida não marcou, né? Eu utilizei o mesmo corretivo, eu utilizei o mesmo pó, utilizei os mesmos produtos com as duas bases, então em alguns lugares o que aconteceu com uma não aconteceu com outra e vice-versa, né? Vamos falar então em relação à durabilidade no nariz. Ela tem um toque, ela tá um pouquinho só mais sequinha em relação à Fluida, né, do que quando eu encostei. Ela realmente talvez tenha uma durabilidade um pouquinho a mais do que a Fluida, mas o aspecto dela no meu nariz não ficou muito bonito, eu não senti uma aderência muito fácil dessa base no meu nariz. E ela já não tá com um aspecto muito bonito nessa região aqui, né? Então agora que eu estou passando o dedo, ela já está soltando, né? Depois de observar o comportamento dessas bases em situações iguais, com finalizações iguais e preparações de peles iguais, agora eu posso analisar algumas características que elas apresentaram na minha pele, né? Eu particularmente gostei um pouco mais da Fluida, o que eu acho que não é novidade pra ninguém aqui nesse canal, né? Porque eu tenho um pouco mais de apreço realmente pela consistência mais líquida, é algo que me agrada mais e eu achei a espalhabilidade dela na pele muito melhor, ela é muito mais fácil de trabalhar, ela é muito mais maleável e senti que a entrega de cobertura dela e de uniformização da cor é muito melhor. Claro que ela não teve uma grande durabilidade ali na região do meu nariz, mas a Serum também não teve uma grande durabilidade no meu nariz também. A Serum eu achei um pouquinho mais difícil de trabalhar, exatamente porque ela dá uma agarrada na pele, né? Eu senti bastante dificuldade de trabalhar com ela com a esponja, que é uma ferramenta que eu uso bastante, mas ela funcionou super bem com um pincel kabuki, então é só questão de diferenças de ferramentas, né, para a base se comportar melhor. Em relação às questões técnicas da base, né, as embalagens, elas são muito boas, são fáceis de mexer, ambas dá para usar a base até o fim sem você ficar sofrendo, né, tanto a bisnaga quanto a outra que é conta-gotas, dá para usar tranquilamente até o fim. Ambas, né, têm uma quantidade bem parecida, uma é 25 gramas, a outra 25 ml. A quantidade de tons eu achei muito legal, eu só achei que pelo menos esses tons mais claros aqui que eu utilizei, eles partem um pouco mais para um subtom mais amarelado. Acho que podia ter uma distribuição um pouco maior, mantendo os tons, mas talvez uma distribuição um pouco maior de subtons, para atender mais pessoas, porque nem todo mundo fica legal com um subtom amarelado. E aí, você gostou de qual base? Qual assim você ficou mais tentada em conhecer? A Fluida
ou a Serum? Conta aqui pra mim nos comentários. E por hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é fácil resenhar duas bases em um vídeo só, mas eu espero que o vídeo tenha ficado bem didático e bem completinho pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo.